Horto Obstinado. Um podcast de José Rui Rocha. Com música original de José Miguel Costa. Olá, bem-vindos ao número 2 de Horto Obstinado. Hoje recuamos cerca de 23 anos e damos um salto geográfico até ao Irão, debruçando-nos no Tajiquistão, onde foi rodado o filme Sokut, traduzido entre nós por O Silêncio. Trata-se de um filme franco-iraniano de 1998, realizado por Mohsen Makhmalbaf, também escritor e ativista pelos direitos humanos. De pendor autobiográfico, o filme integra a trilogia que Makhmalbaf chamou de poética. Não estamos perante um filme fora de tempo, mas achamos-nos diante de um filme, se bem que sublime, atonal, que olha ao silêncio não apenas da perspectiva do sossego e da calma, não apenas como um intervalo, um desligar do cotidiano, mas também enquanto universo severo, um útero áspero e roaz, que não gera pensadores no termo doce e liso como hoje o século entende e dissemina, mas que nos convoca a propostas incómodas, corajosas para além da medida, propostas em caminho. Makhmalbaf vê a criação cinematográfica em estreita relação com o fazer artesanal, com a filosofia, a música e demais artes, com os estudos humanísticos, mas também em vínculo marcado com a memória. A sua linguagem é profundamente poética e assenta numa série de fundamentais que atravessam a sua filmografia. São elementos recorrentes nas suas obras a transcendência através da vivência comum, a interrogação do cotidiano, filtrando dele a beleza pela sua erosão simultaneamente severa e doce, bem como uma forte aposta na alegoria e na polissemia do gesto, da cor, do quadro, enfim. No filme O Silêncio, Makhmalbaf propõe-nos a história de Khorshid, uma criança de 10 anos, cega, que se dedica por necessidade à afinação de instrumentos, sob a rudeza de um patrão impaciente que não gosta de música. E Khorshid fala preso à urgência de auxiliar a sua mãe, abandonada pelo marido a viver algures na Rússia, e que se vê permanentemente ameaçada de despejo por não ter dinheiro para pagar a renda da casa. Por entre esta nuvem densa, sufocante, deambula Khorshid, à procura da quinta essência, tateando o mundo através de uma visão interior que vê no silêncio e com o silêncio. Uma visão silenciosa e não necessariamente silenciada. Uma visão que escuta, que é introspeção, discernimento, perspicácia. E é justamente entre cegueiras e invisibilidades, luzes, sombras e escuridões, que decorre o que podemos chamar de afinação da sensibilidade. Estamos perante uma película acerca da maturação da escuta e da transformação do ver, da vocação e da queda no errar dos sonhos. Estamos diante da oportunidade da esperança, uma esperança enquanto orientação do espírito, do coração, que é compromisso, uma esperança que age, que caminha, mesmo sabendo que pode não correr tudo bem. A história de Khorshid, narrada ao longo de 5 dias, é um tempo de transfiguração. É a metamorfose da dor, da pulsação do desagradável em algo positivo, sublime e belo. De resto, é esta a via para o encontro. A beleza, a escuta da beleza, a disposição à harmonia, tergiversando os choques bruscos, secos e mecânicos que envolvem o cotidiano numa névoa feia e infecta, onde tantas vezes é difícil afinar aquilo que devia ser construído rumo à germinação da luz e à sensibilidade. Mas é tão só gerado sob o peso do trabalho e o voraz desejo de lucro, mergulhado em indiferença. Ao longo das suas rotinas diárias, Khorshid percebe que apenas perdendo se pode melhor encontrar-se. Somente pela ruptura com o que o prende a um tempo pequeno, duro, pesado e cego, pode sentir-se livre e em comunhão com o sublime. Makhmalbaf propõe-nos o som, a música, a palavra poética, enquanto universos de uma ordem temporal diferente da imagem. Fala-nos da delicadeza através de um corpo poliédrico, polissémico e denso, permanecendo em simultâneo simples e leve. Os olhos distraem-nos. O filme O Silêncio é um desafio, uma experiência sensorial, onde se joga o confronto entre universos opostos. O material, simétrico e ordenado,
em choque com o sensível, a beleza, a assimetria e o caos. Por outro lado, é também uma proposta de encontro, de diálogo, de oportunidade de aproximação ao outro via deserto interior. Khorshid vai traduzindo do mundo um sentido próprio de harmonia, tateando o invisível nessa construção que entra em conflito com a ordem diária, a rotina, a acidez das responsabilidades familiares, desenhando um outro compromisso com o tempo e com o espaço, tornando-o nessa errância pela harmonia perfeita, livre e contemplativo, habitante do presente, comprometido com a fruição do instante. Isso mesmo manifesta a sua atitude em convocar os que consigo se cruzam nos seus percursos diários para que sintam essa pulsação outra do mundo, esse ritmo livre, transformador, marcando outras cadências, acentuações e modulações ao correr das horas. Este ritmo que se deseja incêndio genesíaco, explosão de beleza e luz, é sugerido no filme através da recorrência à Quinta Sinfonia de Beethoven, mais propriamente ao seu primeiro andamento e mais detalhadamente ainda à citação de uma das células rítmicas mais sabidas da história da música. De facto, até o mais severo e cru dos chamamentos pode ser fértil. Khorshid desenvolveu uma audição característica e uma relação subjetiva com a música através dos sons do dia-a-dia, que o distrai, qual paliativo, qual grito convocatório, dos seus deveres laborais. Profundamente ligado a Nadaré, sua amiga, Khorshid erra pela cidade e reinventa o mundo no seu modo singular de ver, escutando. Trata-se da busca da beleza por duas crianças plantadas diante da desarmonia e insensibilidade do mundo. Duas crianças que não guardam os sentidos hipnotizados, sedados pela rotina, mas que, isso sim, procuram desatar os mistérios que povoam a vida, procuram dispor-se ao outro, ao desconhecido, imaginando-o, e fazem-no errando em aproximação ao vazio, ao inabitado. Fazem-no à luz de um rubai de Omar Khayyam, consumindo o presente como quem amamenta a sede. Desde o uso da música como via para o êxtase, passando pela evocação da natureza, pela reiterada imagem do rio fluindo, o filme acha-se impregnado de referências à simbologia sufi, corrente mística e contemplativa do Islão. O próprio espelho, que nos surge quebrado no filme, no que é uma das suas mais siderantes cenas, é uma imagem herdada de Rumi. À metade do espelho podemos associar uma parte da verdade. Dito de outro modo, todo mundo possui uma parte do espelho, uma parte da verdade, apesar de a entender a essa parte como um todo. Um espelho quebrado é a realidade admitida num só ponto de vista, e tudo o que segue uma só visão talvez não passe de uma cegueira. É urgente a atenção, segreda-nos de formas variadas Mac Malbaf. E falo de modo metafórico através do zumbido de uma abelha. A abelha, enquanto metáfora da atenção, surge igualmente como uma provocação na medida em que, associando cada ser com um determinado zumbido, há a abelha que pousa nas flores, e que é doce e meiga, e a que pousa no estrume, que é amarga e rude. Mas dizíamos, a abelha enquanto metáfora da atenção é uma interrogação provocatória e solta-nos no centro escuro de nós próprios, cercado por uma floresta de questões. Onde tens tu pousado? Que som produzes no teu voo diário? Que abelha és tu, em boa verdade? Para onde vai, em caminho, a tua liberdade? Qual a qualidade do mel que resulta das tuas decisões, sentidos, compromissos? Atualmente, a linguagem ou referência visual, as imagens, a cor, admitiram um papel imprescindível, presença e primazia, muitas vezes, em detrimento de outras formas de texto, no que configura um cotidiano barulhento e asfixiante. Em sociedade, no modo como hoje em dia nos relacionamos, tornou-se uma urgência ter uma visão, do mesmo modo que se tornou vital ver e ser visto. Mas o que é neste filme, em particular, a cegueira? Quantos tipos de cegueira existem? E quantos e quais os seus silêncios? Para Aristóteles, a visão era o sentido essencial no que as precisões da vida respeitava. Mas já Platão, na célebre alegoria da caverna, aclamava a supremacia da visão. Justamente, no Fédon, Sócrates declara que a cegueira é a perda do olho da mente, o olho inteligível, e que apenas por meio dele é possível ao homem transcender o olho físico e tornar-se ciente da ignorância que o habita e, desse modo, alcançar a via para a verdade que reside na luz da consciência. Dizer olho da mente é estar ciente de que esse outro ver implica uma disposição essencial, a escuta. E estar em escuta, digamos, é acreditar, dispor-se. No entender de Lao Tzu, o ato de escutar é justíssimo à transmissão de sabedoria.
Escutar-se no dentro, pois, é entender-se. E este entender-se parte de uma premissa capital, a errância. O caminhar atento. Não necessariamente, nem normalmente, via vereda plana e toda luz. É muito provavelmente via crise que o entendimento, a oportunidade de transformação se manifesta e nos convoca. De resto, a crise, qualquer que ela seja, deve ser tida como o maior dos espelhos, cru, a mostrar a carne, a ossatura, a medula, um espelho de uma franqueza avassaladora, dolorosa, árdua e ímpar oportunidade de silêncio, escuta e metamorfose. E dizemos árdua precisamente porque ela é debelável num processo que se quer interior. Nenhuma crise se resolve em exclusivo de fora para dentro. Estamos irremediável e profundamente implicados na sua transformação. É dentro da câmara escura de sermos que ocorre a revelação. Os fotógrafos, por exemplo, sabem-no. Tomemos o exemplo de Evgen Bavkar que, partilhando o silêncio dos olhos com o pequeno afinador Khorshid, confessou-nos que toda a sua vida é uma sala escura, que ele próprio é uma sala escura. Na sua opinião, há um domínio imperioso das imagens e é por conta desse excesso que não se aprendeu a ver ainda. Se o sujeito contemporâneo não sabe mais ver, é precisamente porque a visibilidade não depende apenas do objeto, nem dele, sujeito que vê, mas também do trabalho da reflexão. Cada visível guarda uma dobra de invisível. O visível é, pois, condição da invisibilidade. De resto, tão empapado no nosso acontecer, vibra o mito de Édipo, que apenas na cegueira auto-infligida adquiriu o entendimento e lucidez sobre a sua posição no mundo e nas teias de relações que o abraçavam. E então, tudo é claro agora, disse. E foi Tiresias, que não vendo, deu a ver. Talvez, como nos confiou Milan Kundera, o homem seja de facto aquele que avança no nevoeiro. E não devemos esquecer a grande alegoria de Saramago, quando diz: penso que não cegamos. Penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo, não veem. Mac Malbaf, através de Khorshid, personagem inesquecível, propõe-nos o sol e o cobre molgado. Confia-nos a decisão entre a urgência do amor, a transparência da palavra e a fecundidade da esperança, entre o aperfeiçoamento nunca terminado da sede e a imprescindibilidade do silêncio, e, por outro lado, o quadriculado das horas, exato e inflexível, mergulhado no zumbido de abelhas duvidosas, que pode ser real, seguro e lucrativo, mas acontece indiferente à beleza do instante, longínquo do belo cansaço desta promessa em permanente transfiguração. De improviso. É com música que terminamos. É a leitura desafiante que José Miguel Costa fez vertendo ao piano as fundamentais do nosso encontro de hoje. Voltamos em novembro com Horto Ostinato. Até lá.
Putos,